E se nós tivéssemos a consciência de que o poder está nas nossas mãos? E se nós compreendêssemos que a gente consegue fazer absolutamente tudo junto que fosse do nosso interesse? E se um dia simplesmente não fôssemos votar? Você já parou para pensar sobre isso? Roda a vinheta! Olá, livreiro! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela, e hoje nós vamos falar de um livro incrível com uma premissa bem inusitada, embora seja bem cotidiana ainda, que é o direito ao voto. Falaremos então do incrível O Ensaio sobre a Lucidez, de José Saramago. Mas antes, como de costume, se você é novo por aqui, já se inscreva e ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. E você que já me acompanha, não esqueça de deixar seu like. Peço também que vocês me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui na telinha todas as redes, todos os perfis aí que eu tenho, né, que eu faço parte das redes sociais, e peço que vocês me sigam por lá também. E caso você queira participar da minha lista de transmissão no WhatsApp, vou deixar aqui na telinha o que mesmo? Vou deixar aqui na telinha o telefone, o número do WhatsApp, para você se inscrever na minha lista de transmissão e ficar cada vez mais pertinho de mim. E também gostaria de pedir a você que, se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu estou citando aqui ou qualquer outro, adquira pelo link que eu disponibilizo aqui no box de descrição. É um link da Amazon. Então, uma pequena parte vem aqui para o canal em forma de comissão. Você não paga nada a mais por isso. E o livro começa assim: Mau tempo para votar, queixou-se o presidente da mesa da Assembleia Eleitoral número 14. Ele tinha mesmo razão. Mau tempo para votar. Então essa é a primeira frase desse livro incrível, que é muito literal, porque de fato era um mau tempo para votar. Nessa história aqui estava uma chuva torrencial, mas também é metafórica. Para quem já me acompanha, não é segredo para ninguém, né, que o livro Ensaio sobre a Cegueira é um dos meus favoritos, é um dos livros mais tocantes que eu li na vida, e já falei muito aqui em vários vídeos sobre ele, inclusive já tem um vídeo de opinião, vou deixar nos cards para vocês. Mas o que esses dois livros têm em comum? A gente pode dizer que Ensaio sobre a Lucidez é uma espécie de continuação de Ensaio sobre a Cegueira, mas isso é uma coisa que a gente percebe só na segunda metade do livro, né? Da metade do livro em diante, que vai aparecer ali, a gente vai fazer as referências necessárias para a gente entender que esse livro é a continuação do Ensaio sobre a Cegueira. Outra correlação interessante aí dessas duas histórias é que, embora nenhuma delas faça muita menção à questão de tempo, não tem nenhuma referência temporal de onde essas histórias acontecem, de quando essas histórias acontecem, elas correlacionam porque em Ensaio sobre a Lucidez a gente vai saber que passou 4 anos após a cegueira branca. E outra pequena dica aí em relação a essa questão temporal é que tem alguma menção ali à televisão preto e branca, né? E também tem um discurso ali de um político dessa história e que faz lembrar uma personalidade portuguesa muito importante no país. Eu queria até pedir se tem algum português aí que viveu em Portugal, porque eu sou portuguesa, mas é a minha cidadania, né? Meu avô era português. Se tem algum português que percebeu isso no livro, deixa aqui nos comentários para mim, que eu quero saber mais sobre essa referência. Bom, vou destacar aqui também algumas diferenças entre essas duas narrativas, né? Ensaio sobre a Cegueira é uma narrativa dura, dramática, de uma realidade que acometeu aquela cidade, né? Um vírus que acometeu aquela população daquela cidade, e o Estado, ele é chamado, né, para interferir, e a maneira como ele interfere é a pior possível
porque ele isola os doentes, né, da cegueira branca, as pessoas que estão com esse vírus da cegueira branca. Ele isola num ambiente completamente insalubre e assim, esse ambiente acaba fazendo com que as pessoas vivam um estado de natureza, porque as pessoas precisavam sobreviver. Então, e elas estão enclausuradas nesse ambiente, nesse prédio, nesse edifício que era para isolar os doentes do resto da população. No desenvolver, a gente vai ver que isso vai muito além dessas 4 paredes aí que sustentam aquele edifício. E Ensaio sobre a Lucidez é uma história que vai se tratar de uma população que não é nomeada, de um local que não é nomeado, assim, bem ao estilo Saramago, né? Assim como Ensaio sobre a Cegueira não tem, também a gente não fica sabendo o local, tempo, nome dos personagens. Ele repete essa estrutura aqui também no Ensaio sobre a Lucidez, e a gente vai ver essa população esgotada de um sistema de governo que não representa mais aquela coletividade, que é um governo completamente alheio às necessidades daquela coletividade. Então a gente vê claramente um esgotamento desse sistema de governo. Bom, aqui apenas um processo de lucidez pode salvar aquela população. E aqui eu vou abrir um parêntese, né, fazer uma citação do próprio escritor, José Saramago, que ele diz certa vez que as palavras não são inocentes. E a falta delas também, né, é estratégica. Ele não nomeia o local, ele não nomeia aquela população, ele não nomeia os personagens, para que você possa identificar e nomear a sua escolha e a sua vivência, porque são situações que podem ser identificadas por qualquer cidadão do mundo hoje, na verdade, né? Ele é extremamente atual, esse livro. A gente pode perceber que essas duas histórias são completamente atemporais e que podem democraticamente acontecer em qualquer local, a nossa escolha. Bom, vamos seguir então. Nesse livro aqui há menos drama, mais sarcasmo e também uma classe política ali bem caricata, representada ali pelo partido de esquerda, o partido de centro e o partido de direita. E existe um certo exagero, né, por isso que eu digo que é caricata, porque existe um certo exagero das características, principalmente das características de cada partido. Mas isso é proposital, né? As palavras não são inocentes. Então a gente vê duas histórias. Uma que uma cegueira branca levou ao caos completo político e social. E a outra nos mostra certamente que a votação em branco é uma reação democrática e ativa do cidadão, ao contrário do que muitas pessoas podem entender. Bom, mas você não deve estar entendendo, eu vou explicar direitinho mais pra frente como que vai funcionar aí o ensaio sobre a lucidez. Bom, a gente repete aqui uma estrutura bem utilizada por Saramago, né? Ele utiliza quase que um rito poético aí na sua escrita. A estrutura em si do texto é uma estrutura bem diferente, bem característica dele, porque ele não usa pontuação, ele usa praticamente vírgula, ele não usa parágrafo, ele não usa travessão, então é um texto corrido, sem parágrafo. Então, para muitas pessoas pode causar um estranhamento quando lê de primeira, mas a gente vai se habituando, vai inclusive gostando desse tipo de narrativa. E eu vi uma entrevista dele falando que essa estrutura, na verdade, ele disse que a estrutura encontrou ele e não o contrário. E que é uma forma que ele achou de contar uma história. Então ele quer que o leitor, que pareça que que ele tá ali do lado do leitor contando essa história pro leitor, sabe? Então eu achei muito interessante essa forma que ele explicou o porquê dessa estrutura aí do texto dele. Bom, então vamos conhecer a história de Ensaio sobre a Lucidez. Eu já adianto que eu não vou me alongar muito nessa história, porque especialmente esse livro aqui
eu considero alguns spoilers. Então eu vou colocar o início, o panorama geral do que vai acontecer e instigar o desenrolar que eu não vou contar. Então, num belo dia, ou melhor, na verdade, num dia bem chuvoso, coincidentemente um dia de votação naquele local, não nominado, as pessoas simplesmente se abstêm da votação. Elas não vão votar, né? Não vão exercer esse ato de cidadania que é a votação. A delegação política ficou muito assustada com aquilo ali, mas eles alegaram, eles atribuíram a abstenção ao mau tempo, que realmente estava chovendo muito naquele dia. Então eles resolveram fazer uma nova votação na semana seguinte. E a semana seguinte chegou, toda a classe política ali muito ansiosa para o que estava por vir, e de repente as pessoas foram votar, todos ficaram muito felizes, mas na hora de contar os votos, 80% da população resolveu votar em branco. E mais uma vez a gente pode perceber como a branquitude incomoda Saramago. E muita coisa vai desenrolar disso. O governo vai atribuir culpados, né? Vai tentar encontrar culpados por toda a organização dessa sociedade. Toda a classe política estava muito assustada com esse nível, com esse grau de organização da sociedade que conseguiu juntar 80% da população e votar em branco. Vão colocar pessoas ali em máquina da verdade, e aqui tem partes interessantíssimas, né, que são muito legais da gente ler e faz a gente refletir sobre alguns aspectos. Mas o mais legal disso tudo é observar que o resultado das urnas diz claramente que há um esgotamento desse sistema democrático, dessa democracia operante naquele local. Nele, as pessoas estão observando aí cotidianamente a inoperância, a ineficiência, a corrupção, os abusos aplicados ali pela classe política na população. Então, chegou a hora de, nas urnas, a população dizer basta. É como se estivessem dizendo: nenhum desses que vocês estão me apresentando serve para nós. E aí a reação da classe política é caricata e típica. Porque ao invés deles fazerem ali um meia-culpa, deles refletirem onde que eles podiam estar errando, entender o porquê que a população estava tão insatisfeita com aquele grupo ali político, né? Não. Eles simplesmente fizeram o oposto. Eles saíram daquela cidade que era a capital, destituíram a capital, tiraram todo e qualquer serviço essencial daquela cidade e saíram da cidade, né? Só que eles abandonaram, só que não, porque eles colocaram o exército em volta das fronteiras da cidade. Então a cidade estava em estado de sítio, estavam completamente trancafiados, né? Ninguém podia sair, ninguém podia entrar e eles estavam sem os serviços essenciais, inclusive de polícia. Além disso, esse governo raivoso, que possui ali um ego super ferido, ele começou a inflar os 20% da população que votaram em algum partido contra os 80% que votaram em branco. Então, eles polarizaram a cidade e colocaram uns contra os outros. E aqui, se a gente mudar um pouquinho esses números, será que a gente consegue dar nomes aos bois? E essa é a proposta de Saramago na sua história. E além disso, o governo vai inflar ainda mais esses 20% da população, né? Dizendo que os 80% eles estão querendo tirar as posses dos 20%, assaltar as suas casas, comer criancinhas. E aí vem todo um discurso raivoso, inflando ainda mais o pânico naquela população. Enfim, um jogo sujo, doente, e que se a gente conseguir atualizar aí para os dias atuais, é um jogo completo de fake news. Bom, e o que acontece depois?
agora só lendo para vocês saberem, porque qualquer coisa que eu fale agora, de agora em diante, pode ser considerado um spoiler sim. E é no meio do livro que a gente começa a entender a relação de ensaios sobre a lucidez com ensaios sobre cegueira. Então a gente vai, depois da página, mais ou menos no meio do livro, a gente vai entender que é a continuação, porque alguns personagens do livro anterior vão aparecer aqui, assim como essa referência de ser uma história que aconteceu há 4 anos depois da cegueira branca. E o mais importante dessa grande metáfora de Saramago, por vezes exagerada, por vezes até caricata, é que a gente consegue fazer reflexões muito importantes, muito atuais, embora o livro tenha sido escrito, esse livro tenha sido publicado em 2005, em 2005, Ensaios sobre a Cegueira, se não me engano, foi em 1995. Eles são metáforas que podem ser aplicadas aos dias de hoje, extremamente atuais. E são reflexões sobre a democracia, sobre os governos totalitários, sobre os governantes, sobre o poder que os governantes ambicionam, sobre a repressão, sobre a política e também, enfim, na verdade, sobre a nossa vida em comunidade. E se a gente não refletir sobre a responsabilidade que a gente tem nas mãos no momento de votar, o nosso destino será sempre opressão e tirania. E eu acho muito interessante que ele não nomeie os locais, que ele não faça referências muito grandes temporais e que ele também não nomeie os personagens. E ele faz isso justamente para que a gente o faça. E aqui cabe novamente uma citação desse escritor. As meias palavras existem para dizer o que as palavras inteiras não podem. É isso. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.